Tá. Então, pessoal, boa tarde, né? Como dando aqueles recados tradicionais. Como eu falei, a gente pospôs o trabalho para quarta-feira que vem, dia 1 de setembro. Então, vou continuar com a aula normalmente hoje, né? Falando sobre os tópicos. E eu vou começar com o primeiro tópico que a gente ia trabalhar, né? Que eu vou começar a cair um pouco para essa área de DevOps, né, ao longo dessa segunda parte. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns softwares que eu acho importantes e algumas metodologias que eu acho importantes. A gente falou, né, um pouquinho sobre Solid, sobre Ideals, a gente falou sobre Domain Driven Design, falou um pouquinho sobre Clean Architecture. Eu botei os materiais para vocês verem. Então, a gente, na verdade, agora vai começar a falar um pouquinho sobre microserviços. Tem coisa a mais que a gente vai falar sobre isso. Então, na verdade, a gente vai começar... Eu passei para vocês alguma biografia, né? Então, a gente vai começar agora falando sobre as etapas, né, do processo de CI/CD. A gente já mostrou isso em alguma outra ocasião, mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre testes, né? Em especial sobre o conceito de Test-Driven Development. Tem diversos tipos de testes, né? A gente vai começar com testes unitários, a gente vai falar sobre mais outros tipos de testes mais para frente. Então, o conceito de Test-Driven Development, ele nasceu entre 97 e 2001. Ele vem de um cara chamado Kenton Beck, que por acaso ele é um dos pais do Manifesto Ágil, né? Que é um manifesto que deu origem aos processos de desenvolvimento ágil, tá? Ou seja, a gente, como eu falei já nas últimas aulas, esse período, final de 97, 2001, começo dos anos 2000, de forma geral, até que isso gera um boom, né, por volta de 2006, 2007, né, é justamente essa questão do que a gente chama de Extreme Programming, que vem da origem ao que hoje em dia a gente usa como Kanban, Scrum, né, OKR, né, e afins, né, e outros modelos de desenvolvimento ágil, né, tipo... E uma das ideias fundamentais é o seguinte: a gente precisava aumentar a qualidade do que a gente desenvolvia. A gente precisava aumentar a qualidade do que a gente andava fazendo, e isso não era trivial, né? Isso não era trivial, isso não era algo que a gente estava conseguindo fazer, né? E surgiram, né, tipo, o conceito de testes orientados a software. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, como faz e algumas vantagens desses testes orientados a software, né? Então, o TDD vem de Test Driven Development, já desenvolvimento orientado a testes, e é uma das técnicas de programação ágil. Com ela, a gente vai especificar o nosso software em detalhes no momento que a gente vai escrever, criando testes executáveis e rodando de maneira que eles mesmos testem o nosso software. Então, serve para diagnosticar os bugs precocemente e podem vir a ser problemas na finalização do nosso projeto. Isso eu tirei de uma apresentação do Jorge Gomes Cabral, né, que eu achei na internet. Então, esse texto é tirado exatamente da apresentação dele. Então, esse trabalho, né, ou seja, na verdade, a gente vai criar um software que vai buscar problemas no nosso software, né, que vai buscar, né, testar situações no nosso software. Esses testes são chamados testes unitários ou testes de caixa branca, porque a gente conhece o código, tá, do nosso software, a gente entende as operações que devem ser feitas dentro desse software, e tudo isso é muito simples, né? Então, ele vai seguir para servir, o software vai servir para diagnosticar precocemente bugs, mas o procedimento do TDD, ele é bastante simples. Eu vou ter, né, o red, que vamos chamar da fase vermelha, onde eu vou escrever um teste que vai falhar, tá? Ou seja, eu vou escrever um teste que nesse momento ele vai falhar, eu tenho uma função muito bem definida, eu vou escrever um teste que vai falhar, eu vou fazer o verde, eu vou escrever a menor parte de código que funciona, tá? Então, por exemplo, digamos que eu quero testar uma soma, 3 mais 2, eu não vou fazer uma função de soma, eu vou, no primeiro momento, escrever 5. É claro que se a função é muito simples, eu posso simplesmente escrever 5. Tá? Não tem que escrever a função simples, mas é só um exemplo. E a partir do momento que eu fiz o código que funciona, aí eu vou refatorar, né? Ou seja, eu vou ver se aquela função que eu fiz, ela de verdade, apesar dela poder passar
né? Se ela é boa o bastante, e se ela for boa o bastante, eu vou simplesmente, né, deixar ela lá, senão eu vou refatorar. Então, genericamente, quando eu for escrever, né, um teste, ou uma classe que vai testar esse software, na verdade, esse processo é um processo justamente de remodelar o meu trabalho. O mantra disso é Ring, Grad, Refactor, né? Ou seja, testa, escreve e refatora. Incluindo isso, na verdade, né, o desenvolvimento orientado a testes, ele nem pegou tanto assim, de forma geral, porque desse teste do vermelho, verde refatora, fazia com que você gerava quase tanto código de testes quanto o código da sua aplicação. Ah, mas Cláudio, isso não é bom? Bom é um conceito filosófico complexo, né? Bom é uma parada meio difícil da gente entender. É ok, é bastante ok, sim. Porque a gente consegue utilizar bastante coisa, a gente consegue fazer coisas boas, mas ao mesmo tempo isso consome tempo, né? E tempo é sempre a parte crítica de todo software que a gente está trabalhando. Então, essa questão de eu escrever um teste, rodar esse teste até ter algo que falhe, escrever o código-fonte de forma mais simples, essa questão do refactor, né? Tem um porém, né? A qualidade do nosso software é tão boa quanto é o nosso desenvolvedor. Porque esse refactor vai acontecer enquanto você achar que esse refactor ele é importante, né? Então não tem isso. Com TDD a gente vai ter só código maravilhoso. Não, ele vai ser tão maravilhoso quanto você, programador, for bom. Quanto você, programador, for capaz de escolher código-fonte. E uma das grandes críticas, entender o código-fonte e melhorar esse código-fonte. Essa realmente é uma das grandes críticas do TDD, porque o contra-argumento é o seguinte, beleza, se eu continuo, então, balizado na capacidade do programador, por que eu não confio que ele vai fazer um bom trabalho direto da primeira vez? O que vocês acham? Difícil essa pergunta. Porque esse é justamente o mantra, né? Quando o Manifesto Ágil surge, ele teve várias paradas que foram do mínimo polêmicas. Uma das coisas era o pair programming. Então, assim, vocês têm que entender o seguinte, essa virada dos anos 2000, quando você tem o boom da web, realmente, né? Não aqui no Brasil, a gente demorou mais um pouquinho até que a web fizesse parte integral das nossas vidas. Mas lá nos Estados Unidos, né, onde isso deu esse boom, né? Na Europa, onde isso deu esse boom, na Europa nem tanto, eles ainda são muito burocráticos, mas realmente nos Estados Unidos, onde dá esse boom, né, a galera, tipo assim, cara, estou movendo as coisas para a web, começa a se fazer muito mais software, as pessoas precisam de qualidade. Então, todo o manifesto ágil, ele é pensado em torno da qualidade. Os frameworks que surgem são para tornar as coisas mais simples, né? Como eu falo para vocês, o grande boom do Rails não é porque o Rails seja maravilhoso, apesar de eu achar o Rails bastante bom, tá, gente? Eu acho o framework do Rails bastante, bastante bom. Mas as ideias por trás dele, né, que vão da origem ao Django, hoje em dia o Elixir. Elixir é uma boa para quem quer aprender, quem está querendo uma coisa nova, Elixir é muito legal, né? Eu tô na forma, eu tô na piração do Julia por enquanto. Mas, enfim, né? Vamos deixar isso para lá. Então, é muito legal, tipo assim, tudo surgiu e uma das coisas foi pair programming. Agora imagina o seguinte, a cada ciclo de, sei lá, de 1 hora, um programador programa, enquanto o outro está olhando você programar e te dando ideia e falando, né? E o cara dizia, olha, quando tem alguém te olhando, você não abre o e-mail, você não responde no WhatsApp, né? Você não tem distrações e o cara não deixa passar coisas que você normalmente deixaria porque você não está prestando atenção, você está só botando código na tela. E o contra-argumento é o seguinte, porra, ninguém faz isso, né, galera? Ninguém é tão idiota assim, os compiladores melhoraram bastante, né, para te alertarem isso em tempo real, né? O VS Code já faz isso em tempo real, eu não preciso de uma segunda pessoa te olhando, né? E ao mesmo tempo isso é super invasivo, se você quiser, tipo assim, realmente olhar um e-mail, você está preocupado com alguma outra coisa, é super invasivo você ter alguém, surge uma notificação inesperada no teu computador, né? As pessoas realmente acham isso muito invasivo. Então, assim, o pair programming foi uma coisa que não caiu em graça. Agora, escrever testes é uma coisa que ficou, apesar de não como TDD, mas a noção de que você tem de ter testes automatizados.
os testes se tornaram tão importantes que eles estão até hoje no CICD, né? Tem uma parte quando você faz o deploy da tua aplicação, ela passa nos testes, e se os testes estiverem de acordo, ok, permite que você faça o build, né? Mas só depois que passar em todos os testes. Então, na verdade, a gente nunca chegou no TDD real, né? Onde você vai fazer esse ciclo completo. Mas você sempre tem, né, mas você chegou realmente a mostrar a importância que esse processo de desenvolvimento de software tinha, né? Então, esse ciclo, ele ainda precisa... ainda é muito dependente do engenheiro de software, né? É claro que a gente está caminhando com plataformas de low code e de no code, né? Como, por exemplo, a plataforma da OutSystems, são plataformas em que você desenvolve sistemas sem precisar pegar em código, né? Em plataformas de altíssimo nível. E se a gente para pensar, justamente esse era o objetivo final do desenvolvimento, né? Que isso ficasse tão alto nível que você conseguisse representar as regras de negócio de uma forma mais ampla, né? E não tem nada de errado com isso, tá, gente? Não tem nada de errado com isso. Não é um crime, é algo que eu acho até interessante, mas que a gente nunca chega nesse modelo exatamente como a gente queria, tá? E quais são as vantagens que a gente vai ter? Simplicidade. Também. Só um instantinho, pessoal, deixa eu só pegar um gole d'água. Então, o primeiro ponto aqui é a simplicidade, né? Onde, na verdade, o TDD incentiva a simplicidade, porque uma vez que a solução vai surgindo pouco a pouco, né? A tendência é que eu não perca tempo com aquilo que eu não tenho certeza que vai ser usado em seguida. Ou seja, eu não vou escrever código, né, da primeira vez, vou fazer, como eu estou sempre focado em escrever código que passa no teste, eu não vou ficar escrevendo muito além disso, né, inventando moda. Inventando moda, né? Então, surgiram expressões como you ain't gonna need it, ou seja, você não vai precisar disso, ou keep it simple, stupid, o princípio chamado como KISS, né? Mantém isso simples, seu estúpido. Então, assim, na verdade, né, como você está sempre buscando o objetivo passar no teste, né, isso é bem tranquilo. E o que é interessante também, pensa nisso de uma forma muito simples, por quê? Porque, na verdade, o TDD acaba te forçando a quebrar um problema grande em vários problemas super pequenos. Por que problemas super pequenos? Porque são os problemas, é aquilo que você vai testar na tua aplicação. Como se, assim, a tua regra de negócio, as tuas regras de não negócio, elas são sempre testadas a partir desse modelo. Então, isso acaba estimulando toda aquela discussão que a gente estava tendo sobre microserviços, né? Por que está estimulando essa discussão sobre microserviços? Porque, na verdade, uma vez que eu estou pensando em cada vez pontos menores, cada vez em elementos menores, né? Então, eu estou, ao mesmo tempo, né, sempre buscando, acabo caindo justamente nesse meu microserviço, em pensar essa uma função. Então, como o próprio microserviço ele é uma aplicação, por si só, eu posso estar construindo testes para aquele serviço específico. Durante o começo dos anos 2000, isso também era pensado como uma forma de você poder contratar desenvolvedores, não vou chamar de menos qualificados, mas menos experientes, porque o desenvolvedor mais experiente seria o cara que ia discutir os testes, e os menos experientes seriam os caras que iam tentar fazer o código que passa nesse teste. Né? Então, você teria o desenvolvedor mais experiente sendo o cara que constrói esse teste e o gerente do projeto, né, realmente fazendo a interface com o cliente. E qual foi a bosta que deu? O que vocês imaginam que deu de errado nessa abordagem? Eu já passei por um projeto assim, tá, gente? Então, eu posso falar com toda a propriedade do mundo que deu errado.
Inventem uma resposta, mintam para mim. Eu diria que as pessoas fizeram, tipo, testes falsos. Tipo, teste rapidinho, sabe? Tipo, teste um get aqui. Pronto. Não, além de... tipo assim, isso acontecia, mas na verdade isso era consequência de uma outra coisa. Pensa o seguinte, você é desenvolvedor, você passou tipo 5... Tem um problema central, que é o problema da gerência, né? Um bom programador não necessariamente é um bom gerente, e um programador médio pode ser um gerente incrível, né? São competências diferentes. Hoje em dia, o mundo meio que entende isso, só não consegue pagar igual. Então, assim, essa é uma problemática que a gente tem até hoje. A gente não é muito esperto, né, sobre esse assunto e a gente continua fazendo um monte de besteira, tá? Mas beleza, tá tranquilo, tá favorável, tá suave, a gente leva isso de boa. Mas pensa o seguinte, se você é o cara que é o gerente e você tem que gastar um tempão escrevendo código, e eu estou dizendo que esse código pode ser tanto código quanto o código da aplicação, você está pegando o trabalho de 5 pessoas e botando nas costas de uma. Isso já não tá maneiro. 2, né? Esse cara que passou 5 anos desenvolvendo, ele não passou 5 anos desenvolvendo teste. Por mais que o cara seja mais experiente, né, por exemplo, e realmente consiga aprender uma biblioteca nova rápido, imagina o seguinte, né? Você passa a ter que escrever teste, você não consegue absorver todo esse conhecimento de uma vez só, isso também não acontecia, né? E aí, para vocês terem noção de como isso se tornou uma função meio bizarra, no final dos anos 2000, da primeira década dos anos 2000, surgiu uma figura bizarra que era o tester. O que era o tester? Era um maluco que ele simplesmente ficava escrevendo testes unitários para a aplicação. Então você passou a ter uma outra camada entre o desenvolvedor e o cliente. Você tinha o cliente, tinha o analista de requisitos, você tinha o tester que escrevia os testes com base nos requisitos funcionais e não funcionais, e aí você tinha o desenvolvedor. E, tipo assim, desde tester a quality assurance, o cara que garantiria a qualidade. Aí, olha só, aí você tinha lá, e é uma verdade, vocês fizeram engenharia de software. Você vai lá e vai falar com o teu cliente e retirar os requisitos. Isso, por si só, já tem um erro associado. Aí você vai falar, você vai transformar isso em requisitos funcionais e não funcionais. Assim, como qualquer modelo, esse modelo tem limitações. Aí você vai transmitir isso para o tester, que não vai entender todos os passos. E aí, desse teste, que não transmite todos os passos, vem o desenvolvedor, que vai falhar. A chance de, no final, você não ter uma cola decente desse processo como um todo, ela é muito grande. Ela realmente é muito grande. Então, essa discussão acaba sendo... Então, e o gerente, ao invés de ser aquele cara que vai colar toda a aplicação, que vai colar todos esses serviços, ele acaba sendo o cara que tá gastando o tempo todo dele com os testes. Então, essa necessidade do próprio desenvolvedor ser capaz de escrever os testes, ou pessoas dentro do mesmo time escrevam os testes, é que passou a ser importante. Então, na verdade, o time todo teria que sentar, escrever os testes no começo e tentar passar. E o papel do gerente, ao invés de escrever, seria validar esses testes para ver se isso faz sentido. E essa realmente é uma problemática que é importante, né? Uma problemática que dá trabalho e que a gente, como ser humano, deveria ser capaz realmente de entender, né? Entender a dificuldade associada a isso. Então, mais uma vez, ponto para como a gente pensa, né, dentro da arquitetura de microserviços. Né? Eu não sou um advogado da arquitetura de microserviços, mas eu sou um advogado da filosofia por trás. Times que são escolhidos pelas funcionalidades do software e não pelas tecnologias que o cara sabe. Né? Então, se o time agora está associado dentro de um único conjunto, e é isso que a gente faz em microserviços, daquela parte específica do software, e não pela tecnologia que sabe, você agora pode até, inclusive, especificar os testes melhor. E isso dá para a gente a seguinte visão. Como nos microserviços, a gente pode enxergar cada um desses microserviços como softwares diferentes, eu posso ter diferentes tecnologias de testagem. É claro que a gente vai ter diversas tecnologias de teste. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um framework específico, que é o Jest, que é um framework para Node.js, né, para JavaScript, que a gente usa para fazer testes unitários. Mas tem teste de cobertura, diversas outras formas de teste, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? A segunda parte de aumentar a confiança de código, né? O sistema vai, assim, a ideia é que se você desenvolve orientado a teste, ou pelo menos com teste,
você sabe que o sistema vai funcionar de maneira estável, porque existem testes que foram utilizados durante a sua criação e validam tudo que foi criado. E sendo assim, né, se surgir algum erro, né, um novo teste vai ser criado para tentar reproduzir ele, e depois que seu acesso solucionado, ele não vai se repetir. É claro, né, gente, que isso também é uma meia-verdade. Eu falo isso para vocês desde o primeiro momento. A gente faz softwares depois do refactor? Não. A gente faz software depois que lançou? Não. Tenta não fazer, né? Vai para o próximo projeto. Vai para o próximo projeto, né? Você é freelance, você ganhou por um determinado momento, tu vai voltar? Você não vai, cara. Então, assim, o problema dessa solução, desse tipo de coisa, que isso faz muito sentido se você é uma startup, e aí entra o seguinte, vocês têm que pensar o software como um momento histórico em que ele foi pensado. Então, essas metodologias, elas surgem quando está borbulhando de startups da web, e a maior parte dessas startups tem um único produto, que é a responsabilidade dos caras. Então, os caras têm que manter aquele código funcionando. Né? São essas bolhas, é a Amazon surgindo, é Google surgindo, é essa época que essas coisas estão dando boom. Então, nesse sentido, faz sentido a galera ter um controle muito grande de software. Mas a maior parte de nós não trabalha em projetos únicos, a gente trabalha em software house, a gente está mudando de projeto o tempo todo. Está fazendo entregas diferentes o tempo todo. Manter essa coesão que você volta, reescreve o software. Não. Cara, isso não é verdade. Isso é verdade durante o ciclo do desenvolvimento. Isso é verdade no primeiro momento. Depois que lançou, isso é muito difícil. Isso é muito improvável. E essa é uma grande crítica que as pessoas faziam ao modelo ágil. Ágil para quem? Ou melhora a qualidade você ter teste? É claro que melhora. É a garantia total e absoluta de que você vai ter melhora? Não é uma garantia total, né, e absoluta de que você vai ter melhora. É só mais uma garantia de software que a gente está colocando aí. E aí ajuda com a documentação, né? Documentar. Essa também, né? Isso também é uma falácia que a gente tinha no começo, né? Que assim, né? Na verdade, são duas falácias. A gente tinha um modelo dos anos 80 e 90 que é o seguinte: documenta tudo, toda a arquitetura, qualquer mudança arquitetural que você for fazer, você tenta atualizar. E, gente, isso aí é um convite ao desastre, né? Você manter a arquitetura de algo que é tão difícil, né, quanto... Cara, é quase impossível. O que 95% dos projetos que eu vi é quando os clientes queriam uma documentação do software, você ia com um analisador de código e tentava gerar os diagramas com esse analisador de código, né? Tipo um Umbrella da vida, um StarUML, qualquer coisa nesse sentido, a gente tentava analisar esse negócio. Mas mais do que isso, não. Entendeu? Porque era uma... Tipo assim, não dá, não tem condição, né? Não é assim que isso funciona, não é assim que essa banda toca, tá? Então, gente, é muito complicado, né? É muito, muito complicado a gente ver ter essa visão de que as coisas funcionam dessa forma, tá? Agora, quando surge o manifesto ágil, diz o seguinte: a documentação é o código, porque a gente prefere código bem escrito a código mal escrito. E aí você entra numa seara que é muito difícil, né? O que é código bem escrito? O que é código bem escrito para o Cláudio de 10 anos atrás é muito diferente do que é código bem escrito para o Cláudio de hoje. E eu nem sei se o Cláudio de hoje é melhor do que o Cláudio de 10 anos atrás. Eu sou mais experiente, com certeza, sou mais velho, né? Pelo menos alguma experiência, algumas coisas eu consegui. Agora, que é intrinsecamente melhor, os frameworks mudam com muita frequência. Será que você tem tempo de ficar proficiente em alguma coisa, ou bastante proficiente antes disso tudo acontecer, né? Então, a ideia é que o TDD, os testes que são bem definidos, são mais fáceis de ler que o código-fonte em si. Então, isso é uma fonte eficiente para você entender o que o software faz. A documentação sempre vai estar atualizada com a aplicação. O teste aponta a funcionalidade do software. Mais uma vez, no começo, sim. Depois, se isso vai alterando ao longo do tempo, é muito difícil de você manter. Você faz um patch aqui, outro ali, e você obriga a construir o mesmo teste, ou seja, precisa de muita disciplina para que isso seja verdade. Então, é claro que você vai ter visões diferentes
um documento de visão, um documento de análise de requisitos. Essas coisas ainda são muito necessárias, né? Adicionar algum nível de documentação no teu código é importante saber o que essa API troca, e por incrível que pareça, né? E aí não é uma vantagem dos microserviços, mas dos projetos web em geral. Como você é feito por componentes separados, a troca de mensagens acaba sendo um bom elemento, né, de você documentar, né? Porque através da troca de mensagens, das mensagens que você troca, é que você vai entender as funcionalidades de recepção de cada um dos elementos. Aí o código em si é irrelevante. E é muito importante por isso que a documentação dessa troca ela seja feita, né, de forma mais ampla, de forma mais precisa. Essa é uma das coisas que eu acho que são super relevantes para a gente trabalhar, né? E facilita refactoring, né? Quanto mais testes existirem no sistema, maior a segurança para fazer um refactoring. Um erro causado por algum refactoring dificilmente vai passar desapercebido quando um ou mais testes falharem após a mudança. Ou seja, né? Tipo assim, aquela questão dos erros em cascata que a gente viu, que a gente sempre falou em engenharia de software, principalmente, né, em modelos de software em cascata, aqueles são mais difíceis de fazer. Isso é uma verdade, isso foi provado, isso já foi demonstrado, inclusive matematicamente. Isso é muito interessante mostrar o seguinte, realmente, né, quando você tem uma cobertura dos testes, isso é importante. Inclusive, até mesmo o conceito de cobertura de teste é mostrar qual é a porcentagem do teu código está coberto pelos teus testes. Vocês vão ver que é um núcleo muito pequeno. Então, e o que também dificulta isso? Se vocês forem pensar no ecossistema do JavaScript de 10 anos atrás, estou falando de 2010, né? 2010, eu já fazia doutorado, já estava no comecinho do meu doutorado, mas se eu for pegar... Não, 2011, né? 2011, 10 anos, meu Deus do céu, o auge da pandemia. Mas, assim, em 2011, que eu estava no comecinho do doutorado, se vocês fossem ver, você tinha JavaScript, jQuery, e mais uma coisinha ou outra ali. Hoje em dia, os frameworks para JavaScript, eles explodiram. Inclusive, tinha uns memes na internet dizendo que a cada 5 minutos surge um novo pacote do NPM, né? Cara, isso é legal, isso é interessante, né? Mostra como o Python e o JavaScript são as linguagens que têm um alcance bizarro. E tem mesmo. Que bom. Que legal que elas têm. É muito interessante que essas linguagens, que são duas boas linguagens, têm um alcance muito bom. São fáceis de aprender, tem muita coisa sendo feita, né? E tem muita coisa legal. É claro que eu digo sempre para vocês, a gente aprende o hoje, mas olhando para o futuro, sabendo que no futuro outras coisas vão surgir que vão ser tão legais quanto, né, o que é hoje, o que existe hoje para a gente, e a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Mas essa questão, né, todas as bibliotecas que eu estou falando, elas foram surgindo ao longo do tempo, né? Tipo assim, e 10 anos é muito pouco tempo. Então, e hoje o software que você faz, por exemplo, quando eu dou um npm install e abro lá o meu package.json, tem uma quantidade absurda de software que eu estou importando. Eu nem sei se esse negócio é bom ou não. Inclusive, né, a próxima aula a gente vai falar sobre programação segura, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre a problemática da programação segura. A programação segura fala muito sobre isso, né? Principalmente quando a gente usa esse, né, eu estou importando Express, React, essas bibliotecas gigantes, eu não sei o que está acontecendo lá. E teve um estudo recente dizendo que 40% dos pacotes que hoje estão no NPM, eles têm falhas de segurança, algumas intencionais, outras não. Então, essa é uma problemática um pouco que eu acho que é um pouco difícil da gente pensar, é uma problemática que eu acho que é um pouco complicada da gente estar, né, discutindo, mas, cara, é muito diferente. Esse período aí que eu estou falando, do TDD, quando ele surge, ele foi pensado no começo, quando você produzia muito software. Muita coisa era feita pelo próprio desenvolvedor. Quando isso deixa de ser verdade, aí você tem um problema. E você tem que entender que você tem um problema, né? Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Você tem que entender que você tem um problema, que você está importando. Isso aí, e essa questão da facilidade do refactoring, ela é muito discutível, porque você importa muita coisa pronta. Agora, né? Pensa o caso do React, pensa o caso do Next, que eu ainda quero falar, pensa o caso do Nest. Cara, eles facilitam muito a nossa vida. Você vai deixar de usar, você perde produtividade. Então, como é que você resolve esse problema?
Inventem uma resposta. Qual o problema? De que, na verdade, você está assumindo os erros de código que você importa. Tipo... Você aceita que eles estão certos. Fé, né? Não, você pode contribuir com o código também, assim, percebendo Você pode contribuir com o código. Isso é legal, bacana. Então, não, perfeito, mas é isso. Hoje em dia a gente tem fé, a gente simplesmente importa, torce que tudo dê certo, acredita que esse código é bem feito e que, como eles são projetos de código aberto, a maior parte deles, né, as pessoas estão o tempo todo verificando, então a gente acredita na força da comunidade, né? O que nem sempre dá certo, mas a maior parte das vezes dá certo. E essa é uma das coisas que a gente vê. A gente acredita na força da comunidade, e isso é mais uma demonstração de como o código aberto é uma coisa importante. Ah, Cláudio, você vai começar a encher o nosso saco aqui com Linux e advogar sobre isso? Gente, é claro que não é o meu perfil, não é, adoro o Linux, uso diariamente, é o meu sistema operacional favorito, mas acredito no poder do código aberto, acredito no poder, inclusive, que isso tem para ensinar vocês a realmente a trabalhar de projetos. É uma grande forma, né, de vocês conseguirem plataforma, portfólio de desenvolvimento, participarem ou terem o seu próprio projeto de código aberto, tá? Com uma ferramenta que a comunidade vai utilizar, mas, né, nada é perfeito, tá? Nada é perfeito, então a gente tem essa dificuldade, tá? Então, né, então são diversos frameworks. Para o Node.js, o mais amplamente utilizado é o Jest, pelo menos essa é a minha opinião pessoal. Se vocês discordam, eu vou deixar um espaço para depois a gente discutir sobre isso, né? Em TDD, né? Então, o teste ele é um pedaço de software, né? Então, o Jest ele nada mais é do que uma biblioteca que vai trabalhar esse software. A diferença entre o teste e o código que está sendo produzido é que os testes vão ter só duas funções principais: especificar uma regra que o software deve obedecer e validar, verificar se essa regra é utilizada. Cara, o primeiro framework que eu utilizei para teste foi o JUnit para Java. Eu utilizei muito o JUnit, muito. Né? Hoje eu vejo que ele era um cocô, mas eu utilizei muito, né? E surgiram outros softwares que testam funcionalidade, como o Selenium, por exemplo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles para frente. Eu vou postar para vocês alguns vídeos, alguns materiais para vocês utilizarem. Então, vamos lá agora tentar fazer esse código. Um dia eu vou falar com vocês sobre o Babel, tá, gente? Não, isso aqui é outra coisa, deixa eu ver aqui. Então aqui, eu vou dar aqui um npm install guest, tá? Vamos esperar um bocadinho só para ver se baixa tudo. E isso é a crítica que eu estava fazendo para vocês, né? De que isso, né, não necessariamente foi tudo certinho. Foi tudo certinho. Tá. E aí, eu vou criar agora, dentro dessa pasta, um folder chamado testes. E dentro desse folder teste, eu vou criar dois outros folders, né? Um que vai ser o unit, que é para os testes unitários. E um outro que eu vou chamar de integration, para os testes de integração. Tá?
Tá. Então, por enquanto, eu não tenho nada aqui. Então, eu posso dar aqui um npm init para qualquer coisa. npm init não, faz outra coisa. Tá, vou fazer o seguinte. Não, vou fazer diferente. Vou criar um arquivo aqui. Não, na raiz. Ah, tá, depois eu mudo. Que eu vou... não. Já sei o que eu vou fazer. Que eu... Funciona, não tem problema nenhum. Tá. Ok. Aqui eu vou criar um outro folder qualquer chamado controller. Daquele mesmo esquema que a gente estava fazendo na última aula. Controllers. Dentro de controllers, eu vou criar um outro arquivo que eu vou chamar de forgot.js. Dentro desse forgot, eu vou criar uma função que vai retornar verdadeiro, caso eu tenha esquecido o passaporte, ou a minha senha. Só que o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu teste, né? Dentro do meu teste unitário, vou criar aqui um arquivo, e esse cara aqui vai ser, né, um forgot.spec.js. E esse cara aqui, eu vou dar import forgot com
dois pontos, barra, controller, barra, forgot. Então, achei aqui a minha biblioteca, ponto e vírgula, e aí eu vou entrar com o seguinte. Aqui, né, no forgot, eu botei aqui forgot password, então eu vou criar aqui um describe, vou chamar a minha função do forgot, é isso? Vou passar ela como argumento. Vou criar uma interação, um iterator aqui. Cara, tem dias que realmente... Aqui eu vou testar duas coisas. Eu vou testar um booleano. E vou testar se é, na verdade, um booleano que está vindo. E isso, por si só, eu vou fechar esse elemento aqui, vou fechar esse cara aqui, vou fechar um ponto e vírgula aqui. Aqui. Isso é o meu primeiro teste. Então, na verdade, o que eu vou chamar esse elemento aqui, que aqui eu disse que ele retorna true independente de qualquer coisa. Vou testar isso aqui. Passa um boolean. Se de verdade é um boolean. Então é só isso. E aí, esse elemento aqui eu vou criar dentro do aula 7 um package.json. Dentro do meus scripts, né? E dentro do package.json eu vou adicionar, né, o npm.test. E aí eu vou rodar o meu testezinho, né? Uma vez que ele vai ter uma suíte de teste, esse meu teste vai passar e aí eu vou, né, trabalhar. Se ele não tivesse passado, eu ia reescrever o meu teste. No teste de integração, eu ia fazer diferente. O que é um teste de integração? Né? Enquanto o teste unitário ele vai ver justamente a funcionalidade, o teste de integração ele vai ser interessante porque ele vai verificar, né, se eu, dentro do meu software, se ao adicionar uma dependência, por exemplo, a algum controlador, né, eu tenho que ver, tipo assim, se essa dependência ela gera alguma falha. Né? E, então, por exemplo, nesse cenário que a gente tem, né, onde nesse cenário que a gente tem, onde eu, por exemplo, começo a
estender bastante as minhas funcionalidades, começo a chamar cada vez mais elementos, começo a chamar cada vez mais elementos de software para trabalhar, né, para analisar, isso passa a ser um problema que a gente, né, tem para analisar. Então, digamos o seguinte. Eu pego a minha... vou criar um outro elemento aqui, né, um outro forgot.js aqui dentro do controle. Forgot on dep.js. Vou copiar e colar aqui. Então, criei assim, faz alguma coisa e um forgot password que chama esse faz alguma coisa aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Nesse cara aqui, eu vou modificar ele. Ao invés de dar simplesmente o forgot, né? Eu agora quero chamar as bibliotecas desse forgot. Então, agora eu vou comentar isso aqui. Eu vou dar um import. É que eu chamei aqui, Jesus? Do something before. Pronto, chamei aqui do meu elemento. E aqui eu vou mudar. Dentro do forgot password, gente, esse código eu já peguei pronto, tá? Por isso que tá em inglês. Dentro desse forgot password, né, eu vou testar se ele chama a biblioteca do something before. Por quê? Porque eu sei que eu espero essa biblioteca. Ou seja, aquela coisa que a gente falou, por exemplo, sobre as bibliotecas do React, sobre as bibliotecas do Express, eu posso botar esses elementos aqui para eu testar, né? Isso não é um problema. Isso não é um elemento, né? Então, eu posso... isso não é mais uma coisa. Eu posso fingir demência. É o seguinte, olha, eu espero que isso aqui exista, né? E se isso aqui está existindo, eu confio nisso, tá? E partir a partir daí. Testar a lógica a partir daí. E aí, sim, que eu vou ter a mesma coisa que tinha aqui no teste anterior, que é o to be true, né? E o... Como é que era o outro? Deixa eu dar uma olhada aqui. E o to equal, né? Eu posso até colocar aqui o mesmo to equal e botar os caras aqui. Pronto. Isso aqui, né, completo. Isso aqui, esse expect vai dizer o seguinte, que eu só tenho integração entre essas minhas duas bibliotecas, e aqui eu testo a funcionalidade. Ou seja, não é nada demais. E qual é a grande questão também, qual é a grande questão do problema dos testes, né? Qual é a grande questão do problema dos testes? É muito fácil você fazer teste idiota. Mas é muito difícil você fazer bons testes. É muito difícil você fazer testes que não são triviais. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, eu gostaria de testar um novo elemento. Aqui dentro de teste, eu vou criar um novo folder, que eu vou chamar de helpers. Olha só, teste de unitários, teste de integração,
E eu vou criar esse novo folder helpers. E dentro desse cara do helpers, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de helpers.js. Dentro do helpers.js, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante superteste. E aí, nesse elemento aqui, né, o forgotspec.js, eu vou mudar isso aqui. Eu vou criar esse elemento aqui, que é o helper. Eu vou copiar lá um pouco. E o que o helper faz? O que é o supertest? O supertest, na verdade, ele é uma biblioteca que ele tenta testar a tua API consumindo chamadas de API tradicionais, API de autenticação, né? Tenta mandar e-mails, tenta trabalhar prefixos, tenta manipular mensagens JSON, tenta manipular. Então, na verdade, ele é um elemento, né, que vai buscar, que gera um conjunto de testes prontos para que você possa manipular. Então, é muito tranquilo de você trabalhar esses elementos, tá? Então, não tem nada demais, não tem nada, assim, muito elemento, né? Muito dificultoso para vocês trabalharem, tá? Então, é bem interessante vocês, né, mexerem com isso, né? Começarem a explorar esse tipo de coisa. É uma coisa que eu devo pedir dentro dos próximos trabalhos. Tem uma coisa que é muito legal, que é o Jest Cheat Sheet, né? Ou seja, que eu estou botando aqui para vocês dentro aqui da chamada, né? Da caixa de texto. E é bem interessante de vocês brincarem um pouquinho. O código dessa aplicação que a gente está fazendo aqui, eu vou botar para vocês também. Isso aqui para vocês. Não, já coloco já. Tá, não, estou buscando aqui, eu já coloco para vocês, tá? O repositório desse elemento aqui. Vale a pena vocês darem uma olhada no Jest de forma geral. Acho que dá para fazer muitas coisas legais, né? Em geral, dá para também... A gente vai falar daqui a 2 aulas, logo depois, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre como é que eu falo? Vai voltar a falar um pouquinho sobre containers. E, na verdade, o que eu quero que a gente consiga fazer é que a gente containerize as nossas aplicações. Os testes são feitos tanto no front quanto no back. Com certeza, Ernesto. São feitos tanto no front quanto no back. Você vai ter... Inclusive, o Jest ele permite que você faça testes dentro do React, né? Inclusive, eu vou passar para vocês um conjunto de vídeos, né, muito bons, mostrando esses testes em função do React e quanto no back. Enquanto interessante notar que nos 2 conjuntos de testes você vai trabalhar as regras de negócio, né? É claro que um é o comportamento da aplicação, né? O que você está passando, isso é muito mais normal quando você está lidando com os testes de front, e nos testes de back você vai estar ligando principalmente a interação em relação ao modelo. Mas a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre modelos de implementação, quando a gente falar um pouquinho sobre o MVC, que apesar de ser uma coisa que está caindo um pouco em desuso, a gente ainda tem isso muito intrínseco na forma de como a gente programa, tá? Que é, né, esse modelo. Então é bem legal, acho que é bem interessante da gente trabalhar essa direção. Tem muita coisa que a gente tem ainda para ver, mas
é legal de a gente ter isso bem preparado, é legal da gente ter isso, né, bem colocado dentro da nossa aplicação, para a gente não ter, né, não ter nenhum tipo de dificuldade. Então, eu acho que a partir de agora, né, o teste dev o Jest deve ser algo que a gente deve incorporar na nossa rotina, porque quando a gente for falar do GitHub Actions, quando a gente for montar o nosso pipeline de CI/CD interno, esse vai ser uma das etapas que a gente tem que ter, e nem que seja um teste muito simples, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, né? E eu acho que é muito legal vocês fazerem para a aula que vem, é fazerem uma pequena aplicação, né? Ou então tentar, para dentro da aplicação do trabalho de vocês, construir um primeiro conjunto de testes bem simples. É só dar um npm add Jest, se vocês já tiverem, né, npm install Jest dentro do projeto de vocês, né? Uma vez que vocês estão com npm install Jest, fazer um teste para qualquer pequena funcionalidade para vocês trabalharem isso. Eu acho que essa é uma coisa que é bastante interessante. Acho que tem bastante ganho da gente, né, trabalhar, tá bom? Eu vou continuar com o teste na aula que vem. Vou fazer agora, vou trazer uma aplicação completa e vou fazer uns testes um pouco mais robustos, né, com vocês, né, na aula que vem. Eu acho que essa é uma coisa que é bem legal da gente trabalhar. Então, ok? Né? Só para a gente... eu vou falar só mais 5 minutinhos, depois eu vou liberar vocês. Só para a gente ter uma noção bem clara, voltando à questão do empreendedorismo, né? E pensando sobre essa questão dos testes, né? Quando você pensar, quando os testes surgem e surgiram naquele cenário de startups, os testes dessa forma que eu falei de TDD, eles faziam todo sentido. Por quê? Qual era a ideia? Que você era uma startup, você tinha um produto. Então, na verdade, você queria manter a maior qualidade do código-fonte desse produto toda vez que você, né, gerasse uma nova aplicação, uma nova feature, ela não quebrasse os outros produtos. E pensando realmente no ciclo de prototipagem que o modelo ágil traz para a gente, né, que essa é a grande discussão do modelo ágil, é que você, viesse com um pequeno feature, e na próxima reunião com mais um feature, e na outra reunião com mais um feature, e na outra reunião com mais um feature. Então, na verdade, os testes manteriam a coesão desse seu sistema. A gente já sabe hoje em dia que isso não funciona tão bem assim, ou não dessa forma que a gente gostaria, tá? Ou tão bem quanto a gente gostaria. E que isso funciona bem quando você tem um único protótipo, mas não para uma software house. Mas pensando do seguinte, do ponto de vista, né, como eu já falei para vocês, o Warren Buffett, uma vez, ele falou justamente sobre isso, né, sobre a questão que era que se você não ganha dinheiro dormindo, você não é rico. Né? Isso é verdade. Então, dentro desse cenário em que a gente, muitas das vezes, vai começar um negócio online com um serviço, né, e a gente vai deixar esse serviço rodando, e só periodicamente a gente, muitas vezes até como um side job, né? Muitos de vocês têm a capacidade total, né, de produzir conteúdo, vocês têm a capacidade total de produzir material, de produzir soluções de software, e muitas das vezes vocês vão deixar essa solução para jogo e ela vai estar trabalhando, independente de vocês estarem trabalhando, e vocês vão estar gerando uma renda extra, seja essa sua renda principal ou um side job, né, ou alguma coisa no paralelo, principalmente para nichos específicos, né, que têm necessidade de software e às vezes não conseguem pagar. Eu consigo dizer o seguinte, né, falar para vocês o seguinte: imagina se você conseguisse fazer um software de agendamento que te mandasse um bot, né, para mandar mensagens para pessoas que têm, né, médico, que tem dentista, né, e conseguisse gerenciar e guardar os sites, as informações desses pacientes, isso tudo na nuvem, e vocês cobrassem, R$20 por mês de cada dentista que tem isso. Onde você pudesse guardar, talvez não informações de imagem, mas pudesse guardar informações, né, dos pacientes. Assim, você guarda num banco não relacional, né, ou um banco muito pequenininho, então, na verdade, você consegue, inclusive, medir o tamanho dos arquivos. Quando você passa de um determinado tamanho de arquivo, né, de um determinado consumo, você cobra diferente do cara, enfim. Né, um monte de coisas desse sentido. Nesse cenário,
faz muito sentido você construir no TDD, porque é uma única aplicação que você está inserindo features e de forma não necessariamente contínua. Claro que no começo é contínuo, mas é um projeto único. O TDD ele perde um pouco de sentido. Você começa, faz o deploy e você não retorna para você dar manutenção nesse código. Então, do ponto de vista de startup, todo o sentido do mundo. Porque todas aquelas coisas que o TDD prega, elas fazem sentido. Numa startup com poucas pessoas. Aumentou muito, vai depender do seguinte. Se você pensar na arquitetura de microserviços, tem microserviços que mudam bastante. Então, pensa o seguinte, você está fazendo uma aplicação, né, e ele se comunica via uma API REST, e aí você tem várias interfaces. É muito comum que as interfaces modifiquem muito, mas as funcionalidades por trás não necessariamente. Até porque se mudar, tem que mudar a chamada do REST, tem que chamar o modelo de comunicação, e isso é um problema. Isso é um problema. Então, a gente tem que repensar muito direitinho, pensar muito legalzinho nas coisas que a gente anda, que a gente vai fazer para o nosso usuário final. Essas são questões que são muito relevantes e que tem muita, e a gente precisa se preocupar bastante com elas. Tá? Então, dentro desse cenário, essas coisas fazem muito sentido. Dentro desse cenário, sim. Tá? E aí vale a pena vocês pensarem. E aí, do ponto de vista realmente do empreendedorismo, pensar o seguinte, será que vocês, como desenvolvedores, vocês não podem ter uma renda passiva feita de alguma aplicação que vocês, né, estão construindo? Uma renda passiva feita de uma aplicação que vocês estão trabalhando? Será que não tem um cenário, um nicho, né, onde vocês podem atuar prestando um serviço sem que vocês precisem estar diretamente ligados, rodando uma aplicação na nuvem, né, numa máquina virtual, tipo, ou numa DigitalOcean, ou no que quer que seja, sem que vocês se aborreçam, né? E isso gerando para vocês uma renda passiva? Isso é uma coisa que vocês podem pensar, né? Seja esse o seu primeiro trabalho, seja esse, tipo assim, como eu falei, uma renda não obrigatória passiva, será que vocês não conseguem fazer isso? Quantas áreas não precisam de pessoas trabalhando hoje e gerando soluções? Então, essa é uma das primeiras preocupações. Então, constrói o software, constrói os testes, ou então faz realmente TDD. Constrói os testes primeiro, e conforme você vai conversando com o teu cliente, constrói o software, gera uma aplicação e mostra para ele. Consegue. A maior parte dos problemas são para pequenas empresas, elas não precisam de grandes investimentos, né? E pensando assim, se você tiver 200 usuários a R$20 por mês, são R$4.000 por mês que você está fazendo. É claro que isso não é limpo, isso não é sem imposto, não é sem nada, mas são R$4.000 a mais por mês que você consegue estar fazendo sem que você necessariamente esteja trabalhando. Tá, que não sejam R$4.000, sejam R$2.000 por mês de 100 usuários, ou de 40 usuários pagando R$50 para você por mês, por algo que para eles é muito útil, né? Nem que seja um bot no Telegram, né? Tipo assim, que fica mandando mensagem, vendo os appointments que o cara marcou num Google Agenda, né? Então, cara, essas são coisas que são muito importantes, né? Para vocês, são muito importantes, são muito relevantes da gente ter isso bem delimitado, bem delineado, tá bom? Pessoal, então por hoje eu vou parar por aqui. Eu vou pedir para vocês instalarem o Jest e tentarem realizarem os primeiros testes com vocês, tá bom? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram perguntar. Eu devo continuar com testes na aula que vem. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre a diferença de testes unitários, de integração, os diferentes tipos de testes que tem e tentar mostrar alguns exemplos numa aplicação já pré-fabricada, tá bom? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Eu vi que você implementou o teste diretamente numa função, né? Aquela do before. Só que os testes não deviam ignorar a implementação em si e pensar no que deve acontecer no final, assim. Tipo, o forgot. Ele vai testar se a sua senha foi resetada. Mas Sim. Não exatamente o caminho que foi tomado. Não. Pega o caso aqui, por exemplo, do forgot spec. Você está falando aqui? Não, foi outro...
Ah, não, acho que se desfez depois, né? Mas você Sim, tinha sim, testado a função do before. Deixa eu pegar aqui. Só um instantinho. Por exemplo, aqui? Ah, é isso. Então, você testou diretamente uma função e o que essa função retorna, só que Exatamente. a implementação em si não devia ser ignorada no teste, porque você pode mudar depois a forma de implementar e você teria que mudar o seu teste também, né? Não, sim, tudo bem, mas aí realmente eu estou trabalhando em função do refactor mesmo. Aqui eu só estou testando a saída da função, se ela tá saindo true ou não, tá? E aí, nesse caso, não tem problema. Eu entendi o que o Thiago está perguntando, pessoal, é se, na verdade, ao invés de eu testar a implementação, eu não tinha que testar só a regra de negócio. Né? A pergunta é super pertinente e é super razoável. Nesse exemplo aqui, isso aqui não ficou claro. Aqui eu estou interessado no que sai em relação à minha... Nota o seguinte, eu estou interessado aqui só no output, não necessariamente no que está rolando dentro da função. Justamente porque isso pode mudar, tá? Mas eu entendi o que você quis dizer. Aqui eu estou testando só o retorno dela, tá? E aí, por exemplo, se esse retorno muda como regra de negócio, com certeza eu tenho que fazer o refactor tanto no teste quanto na aplicação, tá? Mas aqui eu estou assumindo que a minha regra de negócio é a saída da minha função. É isso que eu estou testando, tá bom? Ah, tá legal, beleza. Perfeito? Mas perfeita a tua colocação. Eu acho que está coberto de razão, tá? Mas se você pensar que se você está testando... E aí, se você pensar, por exemplo, nesse cenário de microserviços, seria como se você realmente estivesse testando só a API, só as trocas de mensagem, entendeu? Entendi. Tá bom? E aí é mais nesse sentido. Não, mas perfeita a tua colocação, você está coberto de razão. Show, beleza. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? São sempre vocês que estão aqui com a gente, né? Pode falar, Gabriel. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Eu queria te perguntar sobre a apresentação do trabalho na semana que vem. Vai ter uma aula na segunda e a apresentação vai ser na quarta, vai ser quantos minutos? Cara, eu tô imaginando que isso deve ser, tipo assim, eu tenho 40 e poucos inscritos lá no Classroom, né? Eu imagino que oficialmente eu devo ter uns 30 e poucos. Então, se eu pedir para vocês grupos de até 5 pessoas, não foi isso? Foram até 3. 3? Eu devo ter uns 10 grupos, tá? Então, entre 8 e 10 grupos, tá? Então, se tem entre 8 e 10 grupos, né, de verdade, que seguiram com a disciplina até o final, se eu botar 10 minutos para cada um, dá 80 minutos, né? Então, assim, os 10 minutos para cada grupo é suficiente, porque aí a gente começa 5 horas certinho, vai até um pouco antes das 7, que a gente tem 120 minutos, né? Daria para 12 grupos. Isso aí, se porventura passar, a gente passa um pouquinho disso, mas no máximo 10 minutos, tá bom? Beleza, perfeito. E aí a apresentação pode ser como vocês preferirem, com slides, só com código, só mostrando o funcionamento. Eu sempre prefiro o seguinte, pensa que você está querendo me vender o teu código. Tá. Pera, é o código ou o produto? Não, assim, o é mais código. importante o código. Eu não estou vendo o produto, né? Não estou pensando no lado do empreendedorismo. Mas tenta o seguinte, tenta que você quer me mostrar a tua aplicação funcionando mas que na verdade que eu vou avaliar para o nível de vocês. É o código-fonte, que vocês vão botar no GitHub, né? E o relatório, que nem está lá na descrição do trabalho, tá ok? Sim, a minha dúvida foi mais assim na apresentação, se a gente foca mais no código ou em mostrar as telas e enfim, como é que tá funcionando. Não, me mostra ele funcionando, que eu quero entender. Assim, se eu fosse vocês, eu dividiria o começo, mostrando mais ou menos como o software funciona, o que ele faz, né? E depois mostrando o seguinte, quais foram as decisões tecnológicas que vocês tomaram. Beleza. Ok? Eu vou dar nota baseada nas decisões tecnológicas, não tanto na ideia do software. Mas, assim, eu gostaria de ver algo funcional, entendeu? Justamente para a gente já ter algo que vocês queiram melhorar ou que vocês queiram modificar no final, tá bom? Isso para a segunda entrega, né? Pro próximo trabalho. Não, a gente tem que ter alguma coisa funcional, né, nessa primeira entrega. Não precisa ser tudo. A gente ia nesse sentido. Mas mostrar alguma coisa que funcione. Tá beleza, bom? beleza. Ok. Perfeito? Pessoal, mais alguma dúvida?
E aí, como vocês vão apresentar? Se vocês querem fazer vídeo, se vocês querem usar slide, se vai ser só no Gogó, isso tudo a gente vai ver, tá? Aí é com vocês, eu estou deixando bem aberto. Eu sempre monto um conjunto de slides, porque me ajuda a pensar. E a me organizar sobre o que eu tenho que falar. Por exemplo, aqui hoje eu fiz uns slides, mas se vocês forem ver os slides, são muito simples. Foram só para me guiar nas coisas que eu estava falando com vocês. Enquanto isso, eu estava pensando, estava discutindo, porque são coisas que eu já vivenciei no meu dia a dia. Tá bom? Mas aí é com vocês estão livres. Beleza. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez. São sempre vocês que estão por aqui, né? Vou considerar isso também com carinho, né? No momento da avaliação, né? Principalmente, tem uns gostos aqui que eu conheço porque estão todos os dias na aula, isso é muito legal, agradeço pela consideração. Vejo vocês na próxima segunda-feira, né? Eu desejo a vocês um excelente final de semana, bons trabalhos. Caso vocês tenham alguma dificuldade, alguma dúvida, podem conversar comigo pelo Telegram. Pelo amor de Deus, não façam isso domingo, 10 horas da noite, né? Tenham piedade, né? Mas, né, brincadeiras à parte, podem entrar em contato comigo, mandem e-mail se precisarem. Se quiserem conversar um pouquinho antes da entrega, me mandam uma mensagem, a gente marca uma reunião para falar uns 5 minutinhos sobre como está o trabalho de vocês. Não tem problema nenhum, tá bom? Senhores, é isso. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Cuidem-se. Valeu, professor. Valeu, professor. Obrigado. Falou.